Shalom Laila Tov. Poderoso Pai, Criador Eterno, Yahweh, nos achegamos até Ti para lhe pedir ajuda que vamos agora gravar a respeito, de um assunto que já falamos milhões de vezes, muitas pessoas já escutaram, mas parece que assim como antigamente as pessoas só escutam, não guardam, não praticam, não aprendem, e nós sabemos que tudo isso vem por falta de seu chamado. Poderoso Pai, pedimos a ajuda de Ti para que possamos estar aqui falando coisas que possam edificar aqueles que merecem ser edificados e que possa redimir aqueles que precisam ser edificados. Os que forem ser destruídos, que o sejam. Nós estamos aqui reunidos, eu e minha esposa, o que significa que Tu estás conosco, e pedimos a Tua bênção sobre esse estudo, que assim seja. Que assim seja. Eu sou Eliane Rica, eu estou assim como esse nome, eu uso esse nome no Facebook, se alguém quiser convidar para amigo, quiser conhecer, um pouco mais, ter mais contato, tá? Pode me procurar lá. Eu desejo shalom a todos e um ótimo estudo. Meu nome é Sérgio Taglia, também é um apelido, mas é um apelido que foi tirado do meu próprio nome, que seria Sérgio Tagliavini, mas eu utilizo Taglia há muitos anos, desde que eu era jovem. Tanto que eu assino todos os meus quadros como Taglia. Eu e minha esposa já há 21 anos, 20. Há 20 anos a gente vem tentando, aprender a palavra de Yahweh da forma que Ele determinou que fosse escrita. Não da forma que as religiões, as denominações inventaram para poderem deturpar. Eu não sei se esse vídeo vai ser único, porque marcamos alguns assuntos para serem conversados e são assuntos que podem às vezes crescer, porque são assuntos bem profundos, e amplos. Sim, Então vamos procurar ter calma aí do outro lado. Seja você cristão, seja você judaizante, seja você ateu, seja você o que for, eu diria para você assistir esse vídeo, porque todo mundo diz, que conhecimento é a principal coisa. E o nosso Pai diz que por falta dele, o seu povo morre. Os egocêntricos, enfim, todos aqueles, que vão ficar se coçando, querendo discutir comigo ou com ela, fiquem calmos, porque ou vocês vão se encontrar no que nós vamos dizer, ou vocês vão passar a ser aqueles que nos odeiam porque nós dizemos na cara a verdade. Bom, vamos iniciar então nosso estudo.
Começando pelo princípio, é claro. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar na palavra joio. E quando nós falamos em joio, né, logo nos vem na cabeça a parábola do joio e do trigo. Fale a respeito dessa parábola, meu amor. Bom, a parábola, acredito que qualquer um, né, que professa crer na Bíblia, já deve ter lido. Então, ela fala sobre um senhor de terras que pediu aos seus empregados que plantassem, né? E eles plantaram e depois começou a nascer uma outra coisa no meio, né? Que eles não haviam plantado. E eles vão reclamar com o senhor das terras e pergunta se pode arrancar aquilo. E o senhor das terras diz que não, que deixasse crescer junto, porque no momento certo seria arrancado, porque se arrancasse antes dos dois se tornarem maduros, então poderia confundir e arrancar, por exemplo, um trigo como se fosse um joio. Então, para que isso não acontecesse, deixar tudo crescer junto ao mesmo tempo. Quando chegasse o momento da colheita, aí sim separar, né, e queimar o joio e recolher o trigo no celeiro. Isso, eu acho que, a não ser que você tenha entrado ontem em alguma igrejola, né, e nunca leu a Bíblia, todo mundo conhece essa passagem. Agora, nós sabemos, né, o próprio Mashiach diz, né, que ele falava com as pessoas por parábolas. E o interessante é que na conversa dele com os seus emissários, ele diz, quando é perguntado, eu creio que por Pedro, né? Ele é perguntado, por que falas tu a eles por parábolas? E depois nos explica. E ele diz, porque a vós fosse dado ver. A eles não. E para que eles não venham a crer, e eu o tenha, né, que salvar no último dia. Pense. Quer dizer alguma coisa? Não. Tá. Bom, nós temos que partir do princípio, se você crer nisso ou não, você, para conseguir entender alguma coisa do que vai ser dito hoje, você vai ter que partir de um princípio de mente aberta, sem preconceito, tá? E principalmente sem pré-julgamento que provenha de qualquer religião. Veja, a palavra nos ensina que tudo que existe, né, tudo que acontece, tudo que vai acontecer, está escrito, claro que é simbólico, mas num livro, onde Arro, antes, né, da criação, ele escreveu um plano. O plano continha o quê? A criação. Não a dos 6 dias, mas começando nos 6 dias, ou 6 anos, ou 6.000 anos, como vocês quiserem, e terminando ele reinando sobre todos na eternidade. E tudo que tem que ser feito para que isso ocorra, como ele mesmo disse, que se isso não ocorrer, né, até ele ficará decepcionado. Porque quando ele diz uma coisa, essa coisa ocorre. Ele não é mentiroso.
Então, hoje nós vamos falar de algumas coisas. Claro que nós não vamos falar do plano, porque o plano tem 4 partes. Nós estamos chegando ao final da segunda parte. Nós ainda temos mais 2 partes pela frente. Então, nessa parte que nós estamos vivendo, era o momento, né, em que o joio e o trigo estariam já em pé, estariam maduros, e então os servos, né, do dono da terra. Quem é o dono da terra? Yahweh. Os servos desse, né, Criador maravilhoso, eterno, que nós chamamos de Pai, e somos servos dele, iríamos então começar a colheita pelo joio. Fala para nós aí o que o Mashiach falou a respeito dos chamados. Ele diz que muitos são chamados, né, e poucos eleitos ou escolhidos. Então, aí dá pra gente ver, né, que por que tanta gente se aproxima muitas vezes e depois vai embora. No começo a gente nem entendia muito bem isso, né? Mas como? A pessoa vislumbrou, entendeu muita coisa e agora vai embora, né? E aí é a explicação dessa fala do Mashiach, né? Que muitos são chamados, isso faz parte do plano do Pai, chamar a muitos e depois ficar só com um remanescente, só com poucos escolhidos, né? Ele escolhe poucos. É a mesma coisa de uma empresa chamar vários, ele tem uma vaga de emprego e espalha um anúncio, né? E explica que o emprego é assim, que é maravilhoso, que tem essas vantagens, tem coisa de alimentação, plano de saúde, aí vai um monte de gente que se interessa, né, aquilo, e tem até qualificações, porém a empresa vai escolher, né, apenas o suficiente para preencher as vagas do que a empresa necessita. A única diferença, né, de ser como uma empresa que espalha a notícia é que o Pai já sabe, desde antes da criação, quais serão os remanescentes, os escolhidos. Porque o plano dele já está escrito, né? Como você falou, o que ele fala cumpre. Quando ele fala, é porque já é, né? Então, a palavra dele nunca voltará vazia, porque já está prescrito, né? Tudo o que tem que ser. E nós temos que entender uma coisa mais incrível ainda, que é sobre a soberania dele, né? Sim. Porque ele está num lugar que não é comum nosso. Nós, por exemplo, contamos 24 horas por dia, dividido entre claro e escuro. Nós vivemos X anos, né, de vida. Ele não, ele vive antes de tudo, e esse antes de tudo significa sempre, e continua lá num local, né, onde não há tempo, não há espaço. Então, se ele olhar para mim ou para minha esposa e dizer isso, ele já vai ver amanhã o que ela está fazendo. Se ele voltar, ele vai ver o que ela fez ontem. Ou seja, ele tem a presciência das coisas. Então, tudo que ocorre e que ele, por intermédio dos santos profetas, escreveram na palavra, é porque ele já tinha visto aquilo acontecer. Não que isso diminua, muito pelo contrário, né, minha gente?
isso faz crescer muito mais, né? Porque ele tem a vida e a morte nas mãos. Então, alguém pode se perguntar, mas por que ele chamaria tanta gente, já que eu disse que era diferente, né, do que uma empresa? Por que ele chamaria muitos, como disse o seu ungido, né, Hamashia, para depois escolher um pequeno rebanho, como também disse Hamashia, e os outros, né, queimar. Por uma simples razão. Como eu disse, o Pai enxerga da eternidade, como não existe tempo, milhares de anos à frente, milhões, e ele sabe que nessa fase que nós estamos, que é a fase onde termina a segunda fase, haveria os remanescentes que estariam cientes da verdade. Observem, eu sempre digo isso, eu participei da cristandade muitos anos como presbítero e sempre ouvi falar que ia haver um avivamento. Hoje eu percebo que esse avivamento ficou por conta do pessoal dançar axé dentro da igreja, receber santo, ou seja, virou bem parecido ao candomblé. Eu não vou citar outras coisas, que até eu conversei com a minha esposa ontem, porque eu acho um pouco pesado o que tem feito por aí, né? Como esse pastor que foi preso agora, estrupou 23 mulheres, né, da congregação. Diga. Não, tem essa questão do cair no espírito, né? Um fala umas línguas estranhas e o povo vai caindo dentro da igreja. Isso pra mim, eu já vi sim, mas em centro de Umbanda, né? Isso acontecer. Então, aqueles que já se dizem dentro da palavra, onde eles tiraram isso na Bíblia, né? Na Escritura. Em qualquer lugar. Em lugar nenhum. Isso é invenção humana. A unção do pênis, né? Na verdade, o amortamento, né? Porque a viva de vida não tem nada. É amortamento. Eles estão se suicidando, na verdade, né? Ou nunca viveram e nem vão viver. Eles continuam nesse caminho, porque desde o princípio qualquer um sabe, né, assim, que conhece a palavra, que essas religiões que se embasam na Bíblia, se intitulam cristãs, são completamente fora da realidade bíblica, da realidade das escrituras, da verdade sobre Mashiach, sobre tudo, né? Bom, então veja bem, o Pai, lá na eternidade, assistindo os acontecimentos que foram previstos por ele, porque o interessante é o seguinte, não é que o Pai vê o que aconteceu e manda escrever. Ele manda escrever e vai lá ver se aconteceu. Entenderam? Porque tudo parte dele, tudo vem dele, não é isso? Então não é bem assim, tipo, então quer dizer que o pai olha que nem se fosse por uma janela, ele vê um passarinho voando, aí ele diz vê um passarinho voando daqui 1000 anos, né, passando aqui, e ele diz para alguém escrever, olha, um passarinho passará por essa janela daqui. Não. Ele escreveu toda a palavra, ou melhor, arquitetou a palavra. Os homens escreveram, por intermédio do Espírito de Santidade dele. Antes
de dar um passo, onde tudo era escuro e só era eternidade. Eu sei que isso é muito louco, né? Teve até alguém que comentou comigo esses dias, eu acho que foi o Fábio, que eu tenho um e-book que se chama Tempo e Eternidade. Esse e-book, ele fala de uma forma das coisas que realmente a pessoa tem que, como eu falei no início desse estudo, a pessoa tem que sair de qualquer preconceito, tem que sair de qualquer bavel que tiver, mas não é sair lá de dentro, tirar de dentro para jogar fora, entenderam? Para poder começar a entender o que aquilo quer dizer. Então, nessa presciência, e no plano dele já estava descrito cada segundo da humanidade. E ele sabendo, e ele fazendo as coisas ocorrerem da forma que ele quer, pois não existe livre-arbítrio. Ele viu, assim como disse o Mashiach, né? Ao Pai prove dar a vocês, pequeno rebanho, o reino. Então observem, o Mashiach também disse que seríamos perseguidos. Ele não diz isso de cristão, ele não diz isso de judeu, ele não diz isso, tá? Ele fala daquele remanescente. Ele fala daquele que é o povo de Yahu. Então, por que ele criou o joio? Porque, como eu disse, né, e como está escrito no início, né, do estudo, que até o nome, né, é científico do joio e tudo, a explicação do porquê eles são iguais e do porquê ficam diferentes. Se você não marcou bobeira, você leu e sabe. Eu não vou repetir. Então, ele tinha que criar uma muralha em volta do joio. Do trigo. Para quê? Olha, gente, hoje talvez muitos de vocês, sabe, vocês se esquecem de tudo. Tem até gente aí que fala que preferia que o Lula tivesse aí de volta, né? Então, veja bem, minha gente. Ele colocou no plano dele que aqueles a quem ele desse ver, a quem ele desse amor, a quem ele desse a fé, a quem ele desse, né, o conhecimento, seriam perseguidos. O próprio Mashiach diz, né? Se te perseguirem numa cidade, fuja para outra. Entendem? O Mashiach também diz que houve tempo em que ele mandou os 12, né, nas cidades não gentílicas, né, mas nas cidades onde viviam israelitas, de 2 em 2. E ele falou, se você chegar numa cidade, você pedir para ficar numa casa e a pessoa não permitir, ou a cidade não permitir vocês lá, vocês saiam. E batam até o pó, né, das sandálias, em repúdio àquela cidade, em julgamento àquela cidade.
já momentos antes dele ser preso e morto, ele diz: lembra que eu mandei de 2 em 2, sem dinheiro, sem nada e tal, né? Pois agora vos digo, quem tem um pouquinho de dinheiro, leve a bolsa. A bolsa era um saquinho que eles amarravam aqui num cordão que eles tinham na túnica, onde eles guardavam as moedas. Certo? Então ele diz: levem a bolsa de dinheiro. Era o nome que eles davam ao saquinho. Quem tiver alforge, eu antes, né, de conhecer a Bíblia, só conhecia esse alforge que é tipo do exército, né, que é verdinho, é feito de uma lona grossa. Eu usei muitos anos isso. Então você põe tudo lá que é seu e, né? Porque na realidade eu tinha tanta coisa que cabia num alforge, né? Só o violão que ficava pendurado. Saudade, né, desse tempo. Não. Eu digo que carregava pouca coisa. Ah, não, isso eu tenho. Só Né? isso. Porque se você soubesse o que tem de coisa nessa casa, tipo assim, praticamente 60 anos guardando coisas, né? É. Então, agora a gente está vendendo. Mas vale a pena, porque são coisas bonitas, coisas antigas, raras, que vale uma grana. Quem sabe, né, a gente consiga não ficar enchendo o saco daqueles que não querem nos ajudar, embora mamem todo dia do nosso leite. Então o que acontece? O pai, sabendo, né, que aquela minoria que seria escolhida seria diferente de toda a gente, ele disse: sejam kadosh, assim como eu sou. Muita gente aí fala que é santo. Tá, santo. O que é santo? É aquela estatuinha que tem lá na igreja, com 2 asinhas, com uma auréola? Não. Vai e procure o que significa kadosh. E kadosh significa santificado e obediente. Mas principalmente separado. Separado do quê? Bom, isso olhando do ponto de vista das leis do Criador, né? A gente vê que a humanidade caminha totalmente contrária a tudo que ele deixou, né? Tudo eles querem fazer o oposto, né? Ele criou o homem e a mulher, eles querem casar homem com homem e mulher com mulher, né? Ele criou, deu a procriação e tudo, a vida como um presente, e hoje eles querem abortar e matar a vida como se fosse uma maldição, né? Desvalorizando qualquer tipo de vida, seja animal, né? Pro Bill Gates fazer vacina. Aí eles querem transformar o DNA das pessoas, porque assim não tá bom, não tá perfeito, eles querem melhorar a maneira deles. Então a criação do pai não vale nada para eles, eles acham que são capazes de deixar melhor aquilo que o pai fez. E vai só deteriorando cada vez mais. E isso tem mais um monte de exemplos, né? Então o ser humano sempre contraria. Ele criou a instituição do casamento, as pessoas vivem se divorciando por qualquer motivo, né? E ele instituiu a família através da união de um macho e uma fêmea, e por aí vocês sabem o que acontece. Eles instituíram, né, querem acabar com isso, filhos não honram mais os pais, enfim, todos nós sabemos o que tem acontecido por aí. Então, essa caminhada contrária, né, às leis do Criador, como que era a pergunta mesmo?
Eu perdi um pouquinho. Tá ficando que nem eu. Tô ficando gaga. A pergunta era o seguinte: o que o Mashiach disse, né? E o que o Pai viu a respeito do o que iria acontecer nos últimos dias desse segundo estágio, né? Então você está falando Sim. Sexualidade, criminalidade. O aumento, etc, né? Resumindo, o aumento do que é contra a lei. Cada dia aumenta mais, e isso vai ficando até, como ele disse lá, até os gentios chegar no topo da sua conta, né? Eles têm um X tempo, um X de maldade para ser feito. Então, assim que eles completarem esse nível, né, e nós estamos quase chegando lá, nós cremos, de acordo com as profecias, o que está indicado lá que seria, né? Então, é o que está sendo mostrado. Então vejam. Aí naquele último dia, então, a tia disse: eu desbandei e tal, pra cá, pra lá, não sei o que. Ninguém levou dinheiro, ninguém levou nada. Faltou alguma coisa? E os 12 disseram: não. Ok. Porém, daqui pra frente, quem tem capa, aliás, quem tem o saquinho de dinheiro, né, que eles chamavam de, como é que eu falei aquela hora? Bolsa. De bolsa. Alforge, né? O alforge era para pôr muda de roupa, a bolsa barraca, do dinheiro. né? A bolsa era para o dinheiro. Levem alimentos. E quem não tem uma espada, veja, essa espada não significa uma Bíblia. Ele está falando em espada, arma. Tanto que, naquele mesmo momento, né, ele fala: quem não tem uma espada vê na capa externa, porque era o que mais valia neles, né? Aquelas capas eram caras, tanto que a do próprio Mashiach, ela foi... tiraram sortes ali para ver com qual romano ficava, né? Embaixo, aos pés do madeiro onde ele estava preso. Ele diz: venda e compre uma espada. Aí Pedro e mais 3 ou 4, não me lembro agora direito o número, né, dos energúmenos, tirou sua espada e falou: aqui tem uma espada. E é interessante, né, o que ele diz, né? Ele diz: basta. Tipo, putz, né? Ele estava explicando como deveriam andar dali para frente, que não seria fácil. Tinham que ser independentes, não podiam depender de quem viesse pelo caminho. Lógico, a gente depositar a confiança no Pai e esperar nele. Porém, você teria que se defender, né? Você teria que ter o seu pão, porque os que viessem ao seu redor seria para te matar, para te roubar, para te fazer algum mal. Né? Ele foi bem claro nisso. E é o que a gente tem visto no mundo. Hoje, assim, lógico, as pessoas não saem te matando. Eu saio na rua, eu ando, mas você vai fazer um negócio, vai comprar uma coisa, se você não tiver de olhos abertos, alguém te passa a rasteira. As pessoas estão sempre prontas para tirar algo de você, para te prejudicar em alguma coisa e assim por diante. E vai chegar um momento que vão tirar sua vida também. Tá? E esse momento já tem lugares acontecendo que as pessoas não podem nem sair mais na rua. Né? Então, é necessário, ele não deu essa sugestão à toa, sugestão nessa ordem. Foi uma ordem, né? Ele disse: agora eu te mandei antes assim, agora vá desse jeito. E quem fizer o contrário vai quebrar a cara. Então o que acontece? O Pai, na sua presciência, sabia, antes de começar a mexer a primeira pedrinha da criação, que quando chegasse esse momento, aqueles que seriam
vamos dizer, né, os pentecostais usam muito, né? Vaso para honra e vaso para desonra. Sim. Então os vasos para honra significa aquele pequeno grupo, aquele pequeno rebanho que o Mashiach disse que aprove ao Pai entregar o reino. Mas ele sabia que da mesma forma que no primeiro século e outros séculos, né, por exemplo, a Igreja Católica matou milhares de judeus, né, que não aceitavam as coisas que eles foram inserindo na palavra. Muita gente morreu, muita, nas cruzadas, enfim, até em Jerusalém. Mas isso ainda não era o tempo. Isso eram mostras, porque o Mashiach disse: orai e vigiai. O orar nós sabemos o que significa, né? Para quem não sabe, orar é quase nunca pedir, mas sim agradecer. Então o Pai, em seu plano, colocou: muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Na parábola, o Mashiach diz que os homens plantaram trigo e, passando alguns dias depois, viram que nascia junto. E vocês vão ver no comecinho ali, está escrita a história de tudo, eu peguei no Wikipédia, o joio, ele é tido como uma espécie de praga. Tá? Eu não sabia disso até hoje. Tem até o nome científico dele, blá, 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 tá? Ele danifica a plantação. Por isso, né, que os servos foram correndo até a casa de Arro para dizer: quer que cortemos agora, né? Quer que tiremos? E ele diz: não, deixa crescer junto. Porque eles são tão parecidos que ao tentar tirar um pedacinho de joio, né, uma plantinha de joio, você pode estar tirando junto também um trigo. Isso demonstra que para uma pessoa ser joio, ser parecido com o trigo, ele recebe todos os ensinamentos que o trigo recebe. Entendem? Mas tem aqueles que reconhecem o que é o joio, tá, gente? Não pensa que está enganando, não. Está enganando os da vista grossa, né? Sim, sim. Os de fora. Não, porque talvez algumas pessoas ficam pensando que, né, vai passar batido. À vista, vocês observem que os senhores, os servos verdadeiros lá do Senhor da Terra, os servos foram lá e disse para o Senhor: tem coisa estranha nascendo, né, em outras palavras, é claro, no meio do que nós semeamos, que é o trigo. Então eles viram a diferença e sabia que estava ali, né? Então isso aí, dentro do plano do Pai, não é para os de dentro, né? Que vai enganar os que estão dentro. É para enganar os que estão fora, que estão olhando de fora para dentro, olhando para nós. Por isso que eles são um muro. Porque se vocês entrarem, por exemplo, no Facebook ou em qualquer debate na internet, vocês vão ver que tem muita gente falando em nome de Yahu, de Yahushua, e de repente ele fala que na Terra plana. A cristandade e outras religiões, até os judaizantes, quando vem um disparate desse, eles simplesmente dizem: ah não, esse povo aí não tem nada a ver, esse povo não é perigoso. Porque como eles formam um muro, eu vou até explicar por que vira um muro. Porque quando ambos crescem até
florescer e até ficar maduro, o trigo, por ter muita semente, muitos grãos, ele enverga. Então o joio fica mais alto. O joio atinge 1 metro. Tá? Então o trigo deve ficar o quê? Uns 70 centímetros, né? Uns 20, 30 centímetros abaixo da altura do joio. Então ele não é apercebido, né? Por isso que Arro diz, primeiro arrancai o joio. Porque aí já dava para ver a diferença. Quem tivesse em pezinho era joio. Tá? Agora, se a humanidade tivesse conhecimento hoje de que existe um pequeno rebanho a quem vai ser dado o reino, o que você acha que aconteceria com esse pequeno rebanho? Né? Se o Mashiach pediu para cada um andar com uma espada, hoje nós temos que andar com uma metralhadora. Aquela separação, né? Que eu me recordei um pouquinho daquele esquecimento. Que eu estava falando da distorção da lei do Pai, né? Que o ser humano faz tudo ao contrário. Então, é nessa contramão que nós temos que andar, né? Aquele que é separado se separa de tudo isso. O joio se separa em parte, tá? Mas, igual eu conheço alguns na internet que se dizem judeus, que se dizem Yahudi, né? Que praticante do judaísmo, que é uma religião também criada por homens, mas pratica algumas leis da Torá e nas datas erradas. Com datas erradas, sempre, sabe, com furos, com coisas fora, né? Nunca é aquela coisa assim. Mas não, eu aceito qualquer credo, a gente tem que respeitar as religiões dos outros, sempre nessa conversa de, sabe, de mundano. Amar ao próximo. Sabe? Blá, 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 blá. Essa conversa dos mundanos. Então, eles, ao mesmo tempo que eles se separam um pouco porque tem uma fé diferente, porque pratica algumas leis que não é comum na humanidade, eles se misturam com eles, aceitando as práticas errôneas deles, do mundo, das nações, ou seja, daqueles que na Bíblia se refere como gentil, que significa nação, né? Ou seja, nação fora do povo escolhido, do povo eleito, né? Da nação eleita. Então, são as nações ímpias, ou seja, aquelas nações que não foram escolhidas pelo Pai e que são praticantes de coisas ilícitas, né? Diante do Criador. Então, esse é o joio. E o joio, ele faz parte do povo. Ele vive com o povo. Né? Porque não tem gentil joio. Gentil não é joio. Gentil não é nada do povo. Eles são das nações conforme o Pai fez. Né? E aí, dentre todas as nações, ele formou uma nação, né? Na linhagem de Abraão, e separou esse povo para ele. O restante é o restante, tá? E mesmo dentro dessa nação que ele separou para ele, na linhagem de Abraão, vai ter só um remanescente, né? O muro vai ser queimado. Então, E esse muro é nação de Arro. Então, não está fora, ele não vai. Tem gente que chama de joio qualquer um aí fora. Né? Uma falta de entendimento absurda. Né? Assim, porque ainda tem aquilo na mente que existe gentil salvo, de que a igreja tomou o lugar da nação de Yashuru, Israel, né? Conhecido como Israel hoje. Né? Com essa tradução absurda para a língua portuguesa. Então, assim, isso não existe, tá? Não existe gentil salvo. Existem
os da nação eleita, da nação escolhida pelo Pai, que foi espalhados como castigo entre os gentios. Aí eles estão no meio dos gentios, mas não quer dizer que eles são gentios. Aí esses, sim, são nação, e aí a partir do momento que o Pai os chama e eles começam a praticar a lei, mas eles não serão eleitos, esse é o joio. Era isso? Isso. Ou seja, é um escudo para o verdadeiro povo escolhido pelo Pai. Se você crê no livre-arbítrio, pode lhe parecer muito estranho, né? Eu dizer que o Pai escolhe aqueles que vão morrer e aqueles que vão ficar vivos. Mas se você me diz uma coisa dessa, eu vou ter que olhar para você e falar: você nunca leu a Bíblia? Porque isso ocorre inúmeras e inúmeras vezes. Entendem? Veja, o nosso Pai é amor, sim. Tanto que Ele é amor, que por não existir inferno, por não existir alma, por não existir espírito, aquelas pessoas que vão perecer no final dessa etapa, que são 2/3 da humanidade, segundo a profecia, elas vão apenas como se nunca tivessem existido. Elas não vão ser, sabe, chicotada, vai levar chicotada, vai ficar no fogo. Não. Eles também vão se livrar. Porque eles, pode ter certeza que aquele que ama esse mundo ao ponto de que vai blasfemar contra o Pai quando perceber que ele não faz parte e que o Pai vai destruir essa vidinha dele, esse aí. Mas pode ter certeza que entre o gentil, o da nação, os gentios, no caso, das nações, tem muita gente que não está contente com o que está acontecendo. Entendem? Mas tem muita gente que ama isso. Tanto que vão escarnecer, vão falar mal do Pai e assim por diante. Então, aqui nós vimos, né, o que é joio quando se trata da palavra de Yahweh. Tá? O joio é o israelita que foi chamado, mas não escolhido. Aí você pode me perguntar, mas por que ele não foi escolhido? Eu já disse, porque o Pai tinha que ter um muro de israelitas em volta dos verdadeiros, daqueles que foram chamados e daqueles que foram eleitos, para que o mundo, as nações, as religiões, os governos não conseguissem enxergar. Tanto que ele diz na palavra que quando vão atacar esse pequeno rebanho, aí eles estarão tocando na íris do olho de Yahweh. Entendem? Ele não diz nada quando jogarem o joio no fogo. Agora, jogar no fogo também é simbologia. Sim, é porque a palavra, o fogo, ele é o maior símbolo de destruição que a Bíblia usa muito, né? Tem o cortar a cabeça, matar, não sei o quê, mas o fogo, ele consome. Pode ver que quando o Pai, há muitas passagens na palavra, se refere a ele como um fogo consumidor, né? Demonstrando o poder dele aqui para que a gente compreenda o que é o poder do Pai, né? Comparando ele com fogo. Então o fogo, ele elimina, vira pó e o vento bate e desaparece onde o fogo passa. Né? Acabou,
mudou completamente, muda a natureza. Aquilo que queimou nunca mais volta a ser o que era antes, né? Então, o fogo é uma representação de destruição. Então, a palavra também extirpar. Quando ele usa essa palavra, é para exterminar, acabar, nunca mais ter. Nunca mais volta a existir. Extirpar é assim. E é a mesma coisa quando é usado a questão do fogo, né? É que ele é um sentido de extermínio total. E o interessante que na parábola que nós entendemos, porque foi nos dado ver, as pessoas que Yahweh chama para voltarem lá na plantação e queimarem o trigo ou o joio são os mesmos servos que plantaram. Fica uma pergunta para você se fazer: quem são os servos que vão queimar o joio? Aliás, já estão queimando. Claro que, como disse Eliane, de uma forma de expressão, né? Para indicar a destruição, né? Tá? Não é que eu vá sair pondo fogo em pessoas que eu acho que é joio. Quem sabe eu possa ser joio, né? Ninguém tem certeza de salvação, de escolha. No máximo podemos ter a certeza do chamado. Agora, se amanhã, quando o Pai separar esse joio mesmo, por intermédio de seus servos, eu for um dos separados e extintos, né? Eu sempre brincava, né? Eu falava assim: eu vou ser a pedrinha no sapato do Pai. Porque mesmo no momento em que eu estiver sendo destruído, eu estarei dizendo: eu te amo, Pai. E sabem por que eu depois estou dizendo isso? Porque eu não suporto mais pessoas. Eu não suporto mais o mundo em que eu vivo. E o Pai é tão bom. As pessoas falam: não, o Pai mata. O homem mata. O Pai não, ele faz justiça. Observem bem que até aqueles que irão desaparecer, nunca mais viverão, aqueles que serão extintos, também se libertarão disso que eu tenho ódio hoje. Então, se eu não for um daqueles escolhidos que irá caminhar ao lado do Mashiach quando ele reinar, de qualquer forma eu estarei livre dessa maldição que é o mundo. Meus irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e prosseguiremos, tá? Porque nós já estamos com 53 minutos de gravação e nós estamos no primeiro tópico. Certo? É que nós queremos realmente fazer aqui uma coisa que gregos e troianos entendam. Só não vai entender mesmo aqueles que o Pai cegou e entregou para a operação do erro, segundo o Rabino Shaul diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 9 a 12. Já voltamos.